Prontinho. Agora sim, estamos começando a nossa aula. Obrigado mais uma vez por todos que conseguiram se conectar. Os que não conseguiram vão assistir depois online. Wesley, começa para a gente com uma oração, por favor. Sim. Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, teu amor, Deus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pela morte e ressurreição do teu Filho Jesus na cruz pelos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e derramado em nossas vidas, Pai. Pedimos a tua orientação nessa aula, que o Senhor capacite, Deus, o Eduardo, Deus, para nos ensinar da melhor forma, Deus, a aprender essa outra língua, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, de cada aluno aqui que está conectado, Deus, para poder aprender um pouco mais disso, Deus. Para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu povo, vamos lá. Nós estamos... tá bem, Paulo. Talvez esteja trocado. E o que temos até agora foi avançar bastante no vídeo. Ai, tá incomodando. Deixa eu ver aqui. Ai, é. Deus chama a luz de dia e a escuridão de noite. Ok? Nós chegamos até aí os 24, 25 segundos do primeiro verso do nosso vídeo. Eu vou, então, passar ele mais uma vez para a gente escutar de novo, só esses primeiros segundos, e vamos começar a nossa leitura, tá bom? Deixa eu colocar aqui, partilhar a tela. Agora... Baixa ainda. Baixa mais? Baixa não. Pronto, apertou. Mas tá todo mundo. Tá bom. Estou testando aqui uma forma nova de gerenciar a aula com 2 aparelhos. Vamos ver como é que fica. Eita. Negócio. The heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness. Conseguiram escutar? Não. Boa. In the beginning, God creates the heavens and the... Como é que é? Alguém falou? Não, parece que tá pipocando o som. Eu tentei... Bom, só se eu sair aqui, porque pode estar dando interferência no áudio do... Deixa eu sair dessa chamada aqui, pera lá. Pronto. Vejam lá se vai ficar melhor agora com uma conexão a menos. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Then God says, "Let there be light," and there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening, and there is morning, the first day. On the second day, Conseguiram ouvir bem? Sim. Boa. Então, vamos começar. Wesley, como eu estou com saudade de ti, vamos começar a leitura? Vamos. Você tem aí a tua folha ou quer que eu volte aqui a conexão? Não, eu tenho aqui. Não, eu tenho aqui. Então, olha. Então, começa aqui nessa parte... Desculpa? Do início até o final do primeiro dia, ok? É tarde e amanhã o primeiro dia. Ok. In the beginning, God creates the heavens and the earth.
The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface on the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Then God says, let it be light. And there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and darkness night. O último, para terminar, there is evening and there is morning, the first day. Boa, maravilha. Josi, vamos lá? Vamos embora. Porque in the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Then God says, let there be light, and there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day, and the darkness night. There is evening, and there is morning, the fifth day. Vocês percebem que aí tem um trava-língua, né? Olha só. And God's Spirit hovers over the waters. Hovers over the waters. É bem complicadinho mesmo, mas é aquela coisa. Se eu facilitar muito para vocês agora, quando vocês forem pegar um texto mais complicado, vocês vão se arrepender de terem pegado muito fácil. Então, e vão lembrar de mim com amargura. Não, Eduardo me pegou muito leve. Então, esse tipo de coisa, vocês vão encontrar mesmo, não tem jeito. É o 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É aquele que eu botei para vocês no grupo, né? Seashells on the seashore. Tem um monte disso. Então, é para a gente trabalhar mesmo. Boa, Josi, obrigado. Alexandre, bora? Bora. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface, over the deep. And God's Spirit hovers over the waters. Then God says, let there be light, and there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and darkness night. There is evening and there is morning, the first day. Boa, maravilha. Adilson, sua vez, vambora? Vamos. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep. And God's Spirit hovers over the waters. The good says, let there be light. And there is light. Oi? Then, não é the, é then. Não, eu estou confundindo com o artigo toda vez. Exatamente. A pressa está me fazendo errar. Não sou eu, não, é a pressa só. Né? Então tá bom, vamos embora. Then God says, let there be light, and there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness. Call the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. Boa. Arão, chegou a sua vez. Bora. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit
hovers over the waters. Then God says, let there be light, and there is light. God sees that the light is good, and He separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. Boa, maravilha. Acabei de receber aqui a notificação de que o nosso embaixador primo está chegando para a aula aqui na igreja, graças a Deus, maravilha. Bom, todo mundo que está online já leu, bom, muito bom. E agora eu vou começar a mostrar outra coisa para vocês, que é a continuação daquilo que a gente estava fazendo na aula passada. Como é que é isso? Quer dizer, olha... Ok. Acredito que vocês estejam vendo aqui a lista de pronomes, não é isso? É isso. Então, aqui nós temos, olha, em português, o eu, tu, ele, ela, isso, e nessa aqui eu sempre mostro que... Deixa até eu marcar isso aqui. Esses três aqui fazem parte do mesmo grupo, ok? Na hora de conjugar verbo, principalmente, isso aqui tudo entra na mesma categoria, tá? Só aqui é que eu separei por causa da diferença dos pronomes, especialmente os possessivos e os oblíquos. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos eu, tu, ele, ela, isso, nós, vós e eles. I, you, he, she, it, we, you, they. Isso aqui, para fazer muito grosso modo, tá? Muito generalistamente falando, é quando nós estamos usando o sujeito. Eu faço isso, ela anda até a escola, nós fazemos o bolo, eles estudam de manhã. Quando a gente está usando o pronome como sujeito, é essa coluna aqui. Agora, vocês vão reparar, mesmo no português, quando nós falamos o pronome no objeto, por exemplo, ele bateu em eu. Está errado, né? Ou, eu vou estudar... Espera aí, desculpa. Escolhi o verbo errado. Oi? Tá falhando aqui. Deixa eu pegar aqui a lista de verbos para usar verbos que vocês já têm. Eu vejo nós. Esse nós não é nós, é nos, né? Eu nos vejo. Ou eu vejo eles. Muita gente fala, mas o correto seria eu os vejo, né? Então, no inglês é a mesma coisa. Quando nós estamos usando o pronome como sujeito, é esse aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Quando nós usamos como o objeto da ação, eu entreguei ele, eu o entreguei, né? Nós usamos os pronomes que nós chamamos oblíquos. O they é o them. O you fica a mesma coisa, mas o I já muda, vira me. O he vira him, o she vira her. O it continua o mesmo, o we vira us, e assim a gente continua usando o objeto. Por exemplo, eu vou botar aqui, é porque eu não tenho como colocar tudo junto, gostaria, mas não dá. Vou apresentar outra coisa aqui para vocês. Documento sem nome. Eu vou usar isso aqui só para escrever muito rapidinho, tá? Vamos colocar aqui. Isso aqui é aquela folha de exercício que eu dei para vocês, que eu ainda espero que algumas pessoas me mandem. Estou aguardando, por favor, não deixem de mandar.
que são quase todos os verbos que aparecem no texto bíblico do capítulo 1 de Gênesis, de acordo com o que a gente tem naquela folhinha e no vídeo. O verbo appear é aparecer. O verbo to bear, cuidado que não é urso, a palavra é a mesma, a escrita é a mesma e o som é o mesmo. Mas aqui não é urso, aqui é o verbo, que não tem nada a ver com urso. É o verbo suportar, carregar, tá? Suportar até em termos de situações, eu não consigo mais suportar essa situação, também pode ser usado esse bear. Bring, trazer. Create, criar. Gather, juntar, reunir. Hover, pairar. Move, mover ou mudar. Say, dizer. Separate, separar. Be, ser ou estar. Bless, abençoar. Call, chamar. Creep, rastejar. Have, ter. Let, deixar, permitir. Produce, produzir. See, ver. E subdue, subjugar ou dominar. Então, o que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, olha, isso aqui não é isso no exercício que tem que fazer, eu só estou usando para aproveitar a folha, já que nós estamos online e eu não tenho quadro branco para escrever, tá bem? I call Roberto. Eu chamo o Roberto, ok? O Roberto está lá longe e eu preciso falar com ele, eu chamo Roberto. Então, I call Roberto. Ou, aqui também pode ser usado uma chamada telefônica, tá? Eu vou ligar para o Roberto, I call Roberto. Também pode ser. O chamar aqui também é o chamado telefônico. Só que se eu não quero chamar Roberto toda hora, eu posso dizer que eu chamei ele, né? Ou que eu o chamei. Em inglês, a forma certa é I call him, porque o Roberto é ele. E o pronome oblíquo de ele, em inglês, é o him. Aí, por exemplo, we have it. We have the book. Nós temos o livro, né? O livro é uma coisa, é inanimado. O livro é um isso. No inglês, especialmente, usa-se muito o pronome it. Pronome. Então, quando eu tenho que dizer eu tenho o livro, nós temos o livro, nós podemos dizer nós temos isso. E esse isso, we have it. Ok? Produzir. You produce... Opa, desculpa. You produce Ana. Você produz a Ana. Vamos dizer que a Ana é um robô, sei lá, o que quer que seja. Mas uma mulher, né? Quando eu quero colocar Ana, a Ana é ela. Então, para colocar o pronome oblíquo é I produce her. She, ela. Sees, porque aí nós temos aquela maneira de fazer a conjugação do verbo no presente, né? Eu vou ver daqui a pouquinho isso com vocês. She sees. You. Esse também não muda. Ela vê você. Se eu estou falando com o Alexandre e estou dizendo para o Alexandre que a minha filha o vê, mas eu estou falando diretamente para ele, eu falo, Alexandre, ela te vê. Ela vê você. Então, she sees you. Ok? E por aí vai. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. You bless I. Você abençoa eu. E isso aqui não cabe. Se eu quero dizer que você me abençoa, eu não posso dizer você abençoa eu. Eu tenho que dizer you bless me. Então, essa é a posição que a gente usa os pronomes.
os pronomes retos quando é o agente da ação. Opa, peraí. Quando eu estou falando quem abençoa, é o você, é o nós, é o she, tudo na coluna dos pronomes retos daquela folha de cálculo que eu estou mostrando para vocês. O objeto da ação, aquilo que vem depois do verbo, posicionalmente falando, né? Aí a gente usa o pronome oblíquo. Por exemplo, I appear. E aqui tem uma diferença do português, quer ver? Ó? With me. Se bem que aqui o with me também poderia, mas o with him. Eu apareço com ele. Em português, o ele, do com ele, está certo. Né? Eu usaria o pronome reto, digamos assim. Aqui não. I appear não é with he. Ó, vamos pensar aqui. With Tom, né? Para ficar pequenininho, só por causa do tamanho da letra, da linha. Eu apareço com Tom. Não é eu apareço com he. Eu apareço with him. Ok? Isso é bastante importante para a gente saber colocar o pronome certo no lugar certo. Senão a gente começa a trocar as coisas de lugar e fica difícil de entender. Né? A parte comunicacional da coisa fica ruim. Então, pensem dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui. Voltar para a folha de cálculo sem nome. Compartilhar outra coisa. Folha de cálculo. Apareceu? Apareceu. Então, nós estamos com uma série de verbos naquela folhinha. São 18 verbos. Já sei o que eu vou fazer. Outra coisa, o ecrã inteiro. Agora fica mais fácil para vocês verem, quer ver? Ó, nós temos aqui uma série de verbos, são 18 verbos, e nós temos aqui os pronomes retos, os pronomes oblíquos e os pronomes de posse. Perceberam? Ó? Vê se ainda dá para lembrar, porque alguns, como eu, já tiveram aula disso já tem bastante tempo, mas quando a gente pensava nos pronomes oblíquos, a gente podia falar o seguinte, ó, me, mim, comigo, meu, te, ti, contigo, teu. Não sei se vocês chegaram a ver esse esquema, não sei se foi só na minha escola, né? Também pode ter sido isso. Mas aqui são os pronomes possessivos. Meu, teu, dele, dela, disso, nosso, vosso, deles. Então, na hora de você criar palavras, na hora de você criar frases, isso aqui é extremamente importante. Por exemplo, I have your book. Eu tenho o teu livro. Então, she brings my pen. Ela traz a minha caneta. E quem é a caneta? É minha. Então, aqui entra o my. Ok? Para que eu estou fazendo tudo isso? Para dar para vocês uma ideia do que é necessário para nós começarmos a criar as nossas frases. Certo? Olha, se nós abrirmos aqui a segunda aba dessa folha de cálculo, nós temos aqui uma série de nomes que também estão no texto do capítulo 1 de Gênesis. Beginning, princípio. Heavens, céus. Earth, terra. Darkness, escuridão. Surface,
superfície. Spirit, espírito. Waters, águas. Aí, é claro, a gente pode fazer water, água, ok? É singular e plural. Light é luz. Day é dia. Night é noite. Form é forma. Próxima aba são os adjetivos que a gente encontra nesse mesmo texto bíblico. Aqui eu coloquei um pouquinho, alguma coisinha a mais. Por exemplo, o formless é sem forma, nós já vimos. Empty é vazio, nós já vimos. Deep, no texto bíblico, está dizendo darkness hovers over the surface of the deep. As trevas pairam sobre a face do abismo. Só que esse deep, no texto bíblico, está mencionado como um nome, como um substantivo. É o abismo, a profundeza. Só que aqui eu também coloquei ele como adjetivo, porque é, inclusive, a maneira como a gente mais vê esse nome, essa palavra, é mais como adjetivo do que como nome propriamente dito. Então, aqui, deep também é fundo ou profundo. A piscina é funda, deep, ok? Good, quando Deus vê que tudo é bom. Dark, é escuro. Por quê? Porque darkness está aqui. Darkness é escuridão. É a qualidade daquilo que é escuro, quando você transforma num nome. Quando você toma ele como o original, dark é escuro, ok? Quando você coloca um ness na frente, você transforma isso num substantivo. Light. No texto bíblico, light está visto como luz. Só que também é um adjetivo muito usado, tem mesmo som, a mesma forma, igualzinho. Light quer dizer leve ou claro. De que forma? Você pode ver, aqui nem tanto, aqui normalmente em Portugal a gente usa muito o leve mesmo. Mas no Brasil, quando você vai ver uma manteiga que tem pouca gordura, é uma manteiga light, né? Porque tem uma quantidade menor de gordura, mas leve em gordura. Ou um molho shoyu light. Por quê? Porque tem pouco sal, é leve em sal, e por aí vai. Ok? E como nós tínhamos colocado o good, que é bom, o bad, coloquei o contrário, também não estava no texto bíblico, mas que vale a pena colocar, bad é o ruim. Ok? E aqui nós temos como fazer os verbos. De que forma? Por quê? Porque quando eu uso no presente simples, os verbos são praticamente todos iguais, sendo que essa linha aqui muda. Por quê? I create, you create, we create, you create, they create. É tudo igual. Na terceira pessoa do singular, o ele, o ela e o isso, em inglês, isso sempre acontece. Sempre. Não tem jeito. De uma forma ou de outra, sempre vai acontecer. Ou fazendo a terceira pessoa só com o S no final, ou com o ES no final, ou com o IES no final. Multiply vira multiplies. Finish vira finishes. Say vira says. Create, creates. Ah, mas por que muda aqui? Uns verbos a gente coloca S, outros verbos a gente coloca ES, outros verbos a gente coloca IES. Muito simples, por causa do som do final de cada palavra. Se eu tentar colocar um S somente em finish, vai ficar finish. Sonoramente fica ruim. Então a língua se adapta, a língua cria maneiras de fluir melhor. Então, o normal é sempre só com S. ES e IES são necessidades específicas de cada verbo para poder compensar um som
ou outro, tá bem? E aí nós temos aqui alguns exemplos de verbos, por exemplo, o verbo to grab, verbo to see, verbo to speak, né? Grab é agarrar, eu agarro. Então, I grab, you, we grab, you grab, they grab. Quando chega no he, she, it, grabs, com S no final. Sees, speaks, falar, né? Ela fala, ele fala. He speaks, she speaks. No ES, finishes, preaches, ele prega, né? O verbo pregar é preach. O verbo alcançar é o verbo to reach. O verbo guess é adivinhar ou ter uma opinião, tomar um palpite, né? Guess também. Quando o som da palavra termina com S, S, CH, SH, já com sh, não dá para você repetir um S depois. Então, você coloca o ES. E o IES, quando você tem um Y no final, mais importante, não é qualquer Y. É o Y que tem uma consoante antes. Podem ver que aqui, olha, o sei tem um A antes, tem uma vogal. Então, ele entra no padrão só do S comum. Quando o Y tem uma consoante antes, você tira o Y, apaga ele daqui e coloca o IES, ok? Então, para que esse monte de coisa? Porque eu quero agora que vocês comecem a pensar em inglês. Eu quero que vocês comecem a produzir material em inglês. Eu vou colocar isso, deixa até eu fazer isso agora, porque senão eu vou esquecer. Cadê o Classroom? Só um minutinho, que eu já vou jogar isso no Classroom, na sala de aula, como material para vocês, essa folha de cálculo, com todos esses materiais que eu estou colocando, e isso vai crescendo aos poucos. E, afinal de contas, à medida que a gente vai vendo mais nomes, mais verbos, mais adjetivos, essa lista vai crescendo. Uma outra coisa que eu vou fazer, que eu tenho feito com os meus filhos em casa, e que tem funcionado muito, é a questão da lista dos verbos. Eu já estou com uma lista de verbos com as crianças de 56 verbos. E a gente faz os cartõezinhos. É uma outra coisa que eu recomendo que vocês façam em casa. Folha de papel, escreve de um lado o verbo speak, atrás o verbo falar. E vocês ficam exercitando. Puxa um e esse aqui qual é? É o falar. Em inglês é speak. Ou pegou a parte do inglês. Ah, que verbo é esse aqui? Verbo to see. See é ver. E você vai praticando, né, com o sorteio desses cartõezinhos. Em inglês a gente chama isso de flashcards. E funciona bastante. Eu vou pegar a lista dos verbos que eu tenho. Só para ajudar, caso quem queira fazer também no telefone, pega eu baixei o Anki Android. Como é que é? Baixa o aplicativo Anki, qualquer um tem Anki Android, tem vários. Você põe o significado, você põe a tradução, ele embaralha, né, os verbos. Você põe o verbo e depois põe a tradução. Aí você pode ficar utilizando ele. Ele mostra em inglês para você tentar adivinhar. Se você não conseguir, aí você clica, ele vira e dá o resultado, entendeu? Dá a resposta. Olha, que legal, eu não conhecia. Faz um favor para mim. Joga no grupo o link do aplicativo, que aí eu vou procurar ver também, porque até para mim é muito importante. Tem vários, mas aí eu vou botar o que eu estou usando e outros aí, vocês escolhem o que é melhor. Tá bem, obrigado, valeu mesmo, isso aí é ótimo. Porque a questão dos flashcards é muito bom, tanto para os nomes, os adjetivos, os advérbios, os verbos, tudo, porque assim, é uma maneira até boba, interativa, brincadeira, de vocês treinarem em casa. E, se for no telemóvel, sem um monte de cartãozinho, né, um monte de papel, fica muito mais fácil, com certeza. Então,
Vamos ver aqui o que é que eu vou pedir de vocês. Vocês têm. Como é que eu vou ter que partilhar outra vez? Eu parei a partilha, né? Cálculo, Classroom. Onde é que eu coloco aqui? Turma das privadas, professor, para corrigir. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Eu vou criar uma tarefa. Tá? Criar material. Pronto. Para várias turmas, não. Base. Planilha base. E aqui eu vou puxar do Drive. Prontinho, olha. Estou colocando aqui como material no Google Classroom para vocês, para todo mundo poder acessar. Utilizar esses dados para conjugar verbos e formar frases. E isso é para vocês se divertirem. Não tem data, não estou colocando como trabalho para correção, não. Isso é para vocês exercitarem mesmo para poder aprender. Tá bem? Enquanto eu estava, inclusive, com o... Ah, obrigado, Adilson. Já tá no grupo. Estava, inclusive, com a tela partilhada para vocês poderem ver como é que eu estava fazendo e já está disponível para vocês esse material, ok? Muito bem. Vocês têm aqui, então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 verbos. Eu queria que nós somos em 1, 2, 3, 4, 5. Eu queria que vocês pegassem pelo menos 2 verbos. Eu vou dar uma pausa aí de uns 10, 15 minutinhos, vou à casa de banho, vou beber um pouco d'água, e peguem 2 verbos cada um de vocês, 2 verbos dessa folha de cálculo aqui, eu vou deixar aberto, se bem que vocês ainda têm aí, inclusive, vou deixar essa lista aberta, peguem 2 verbos cada um, quaisquer, e tentem formar frase. Frasezinha boba, não precisa ser grande coisa. Eu falo isso, ela chama você, coisas assim simples, para vocês começarem a escrever, a botar isso no papel, ok? E depois, para a tarefa de casa, eu vou fazer um pouco mais elaborado, mas eu queria que vocês começassem a desenvolver, botar fala para fora, criando material, tá bem? Eu vou tirar meu áudio daqui, vou... Onde é que está? Eu vou tirar aqui o meu microfone, o meu áudio, meu vídeo e meu áudio, e vou deixar vocês trabalhando um pouquinho, daqui a pouco eu volto, tá bem? Mas a aula continua. Só um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou com o meu áudio ligado. Então é só falar e eu respondo, tá bem?
Primo, meu querido, boa tarde. O que que houve? Não conseguiu chegar aqui, não? O dilúvio te impediu? O que que aconteceu? Não é isso não, irmão. Coisas de casamento, coisas de esposa. Tem Hum, coisas de esposa. Coisas de perfeito. esposa. E eu ainda tenho que passar aqui ainda na Tia Bela para pegar uns negócios para levar para a igreja para terminar a ornamentação por lá. Mas daqui a pouquinho eu tô chegando aí. Tá bem, tá bem. Eu estou dando um tempinho para os rapazes, para o pessoal da aula. Eu Aham, vou beber uma água, vou à casa de banho, porque eu passei uma tarefinha para eles muito simples, que é, a partir daqueles verbos que nós temos na lista, aham. começar a criar as primeiras frases. Tipo, ela fala isso, nós vemos ele, esse tipo de coisa. Com os pronomes e os verbos que nós já temos na lição, né? No Classroom. Você está dirigindo? Tô dentro do carro agora, tô aqui parado perto, tô aqui no centro ainda. Daqui eu acho que mais ou menos uns 10 minutinhos tô chegando por aí, tá? Tá, então tá bem. Então vem para cá que quando você chegar a gente já começa a exercitar, tá bom? Não Tá se bom, preocupa não. tá fechado então. Um Até abraço. já.
Eduardo, eu vou Diga. precisar sair daqui uns 10 minutos, eu vou já ter que descer para a igreja, e aí eu devo Uhum. sair aqui da aula, tá? Tá bem, sem problema. Tá bom, ok. Aí quando você tiver um tempinho, se você conseguir, faz os exercícios, cria umas frasezinhas e me manda pelo WhatsApp, não tem problema. A gente vai se acertar. Eu já criei aqui. Já criei aqui. Aí, então, o que você tem aí para mim? Eu escolhi o verbo sees e says. Uhum. He sees the light in your eyes. Uau, boa. Ele vê a luz nos seus olhos, né? I see God with your son. Uhum. Eu vejo Deus com seu filho. Isso. They see the sun in the morning. Boa. Eles veem o sol de manhã. 3. Adilson says black is not a color. It's strange. Fala de novo aí, vamos lá. Gostei. Adilson says black is not a color. It is strange. Adilson diz que preto não é cor. É força. É It is força. strange. Boa. Muito bom. The preacher says the son of the God died, but he is alive. Bom, aí eu só preciso corrigir umas coisinhas. Espera lá. Aham. Beber minha água tônica aqui, porque o peixe não saiu direito no almoço. Primeiro é porque ele me ama, eu entendi. Ele me botou na casa porque ele me ama. Não podia deixar você de fora. Lê de novo a tua última frase para a gente analisar. The preacher says the son of the God died, but he is alive. Ok, tem duas coisinhas aí só. A frase está muito bem construída. A primeira, quando você coloca the son of the God, você está dizendo o filho do Deus. Percebe? Of the é deixa eu colocar aqui para você. É o de mais o artigo o, né? Isso. Ó, son of God. Opa. Filho de Deus. Desculpa os erros. Tá? E as maiúsculas. Filho de Deus. Eita. Agora, quando você coloca son of the God, você está dizendo o filho do Deus morreu. Exatamente, o filho do Deus. Então, parece que tem vários deuses e o filho daquele Deus morreu. Uhum. Ok? Então, você pode colocar the Son of God died, ok? Uhum. E aqui, but he is... Quando você quer dizer que ele está vivo, você fala alive. Ok. Tem um azinho aqui. Quando você quer falar live, I am live, você está dizendo como se fosse uma transmissão ao vivo. Okay. Por exemplo, agora nós estamos num live chat, numa conversa ao vivo. Esse live, nesse sentido, é ao vivo. Agora, quando você está falando que alguém está vivo, aí fica alive, ok? Ok. Mas as frases estão ótimas, muito bom mesmo. Tem mais duas aqui, mas deixa para os outros aí também falar. Não, manda ver, que aí se você quiser, você fala essas duas e já se despacha, se quiser, para você poder se adiantar para o lado da igreja. Tá bom, ok. The son says to the father, I'm sad. I'm sad, eu estou triste? É. Boa, ótimo. E a última é sun and the moon cannot see. Cannot see, não podem ver? Eu não posso ver. Ah, the sun and the moon, não se pode ver.
Então, vamos lá. Aí você está, inclusive, usando um recurso de estilo que é muito legal, que é a inversão. Por exemplo, sun, que aí, como você está, no caso, o Sol e a Lua, uma particularidade do inglês, né? A gente só conhece um Sol, mas, ao mesmo tempo, eles sempre usam the sun and the moon. É raro você ver eles usarem só sun e moon, ok? Sempre tem um artigo. The sun and the moon. Aqui, existem duas formas de ver. Se você... Aliás, mais de duas. Alguém pode dizer I cannot see the sun and the moon. Eu não posso ver o Sol e a Lua. Ou the sun and the moon, vírgula, I cannot see. O Sol e a Lua, vírgula, eu não posso ver. Também pode. Era isso que eu queria dizer. Mas eu não coloquei I cannot see. Eu só coloquei cannot see. E coloquei sun and the moon. Ok. Por que isso não cabe muito bem? Porque se você não colocar o sujeito, no caso aqui o I, né? As frases em inglês precisam ter sujeito. Não tem jeito. Isso aí exatamente por quê? Porque os verbos não mudam, percebe? We create, you create, they create. Se eu falo só create, quem cria, né? Não dá para saber. Então, toda frase no inglês tem que ter sujeito. Quando você não colocou o sujeito aqui, a ideia... Que poderia ser qualquer um que não está vendo. Não. O cannot see está aqui. O que vem antes? The sun and the moon. Então, parece que o Sol e a Lua não podem ver. Percebeu? Não podem se ver. Ou não podem... Não. Nessa frase, parece que eles não podem ver. Não podem ver nada. Se fosse não podem se ver, aí tinha que botar não cannot see each other, um ao outro, tá? Ou cannot see one another, também um não pode ver o outro. Ou se o Sol não pode se ver e a Lua não pode se ver, aí fica o Sol e a Lua não podem ver a si mesmos, themselves. Aí é uma outra coisa mais complicadinha, porque aí esse a si mesmo pega o pronome oblíquo, deixa até eu tirar daqui. Aí é o que eu às vezes brinco. Eu estou passando para vocês papinha. Agora já está chegando uma carne moída aí para mastigar um pouco, tá? Então, cuidado. Ó, quando I can't, o cannot pode virar can't, né? I can't see you. Eu não posso ver você. Mas quando eu digo que eu não posso me ver, I can't see myself. Ou seja, eu pego um pronome oblíquo ou possessivo, no caso aqui é um possessivo, e coloco self depois. Self é ego, é a si mesmo. Então, eu não posso ver a mim mesmo. Então, você colocou aí sun and moon cannot see. O Sol e a Lua não podem. Nesse sentido aqui, parece que os dois são cegos. Percebe? Sun and moon cannot see. Ou seja, Sol e Lua não podem ver. Então, os dois são cegos. Quando a gente fala one another, não podem ver um ao outro. Ou, quando a gente fala themselves, cada um não pode ver a si mesmo. Ele não tem espelho, digamos assim. Okay? Então, quando você quer dizer que eu não posso ver o Sol e a Lua, aí a gente volta para aquela questão. Sol e Lua sempre tem o artigo the sun and the moon, vírgula.
I cannot see. E aí, para ficar bastante certo, a gente repete. I cannot see them. O sol e a lua, eu não posso vê-los. Ou seja, colocou o que você não consegue ver no início e depois ainda colocou um pronomezinho oblíquo no final. Porque, ó, presta atenção. I cannot see. Quem é que não pode ver? Eu. Então, esse eu é o pronome reto, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Quando eu não posso ver eles, aí quem é que entra? Os oblíquos. Eu não posso ver eles, entra o me, you, him, her, it, us, you, them. Eu não posso vê-los, né? Não posso ver eles, né? Não posso ver eles. Mas aí, aqui no Brasil ou em Portugal, a gente muitas vezes ainda usa o eles, ele, ela, elas, como objeto de verbo. Quando o correto é o los, las, os, as, né? Sim, No mais inglês, formal. Né? exatamente. No inglês, quase nunca você ouve I cannot see they. Não posso ver eles. Eu não posso vê-los. I cannot see them. É a diferença que tem aqui. Esse é o sujeito, esse aqui é o objeto. Então, quando nós no português falamos eu não posso ver eles, é como se no inglês estivesse falando I cannot see they. Mas lá eles só usam... Aqui a gente usa aquela coisa, né? Ajambrado, mas sai. Lá eles só usam... A norma correta é I cannot see them. Eu não posso vê-los. Ok? E olha como que é legal colocar vocês para fazer frase. Deixa até eu parar a partilha aqui um minutinho. Como que é legal colocar a gente para fazer frase? Porque nessas horas a gente pega aquelas coisinhas muito simples. No caso, é uma letra de diferença. De they para them. Né? Tira o Y, coloca o M. Mas só nisso, uma pessoa pode olhar, ih, aquele cara fala errado. Entendeu? Dificulta a comunicação. Então, quando eu coloco vocês para falar, eu vejo o que é que está legal e o que é que tem que melhorar. Por isso é que o criar, o produzir é bom por causa disso. Então, Wesley, muito obrigado, valeu, suas frases estão ótimas. É só esses pontinhos assim que a gente tira as arestas para poder ficar a frase bem construída, ok? Ok. Mas tem a minha citação, tá? Cobra direitos autorais, rapaz, direito de imagem, não pode usar seu nome assim. É verdade. Tirou a dúvida, na verdade é uma dúvida de Josielma, mas que quando eu tiver nela vai ser minha também, então vamos tirar logo. Sobre a questão dos S, Eduardo, no Bless. Sobre a questão do quê, no Bless? Explica aí, Josielma, melhor, porque ela estava vendo que ia estar, se ela fosse seguir do jeito que está, ia botar muito S nele. No verbo. Mas assim... Porque assim... Diga. Porque assim, eu estava vendo a conjugação e apareceu que o he, she, it acrescenta mais um S. Isso. Aí eu disse, não, eu acho... Aí tá certo? Calma. Ó, vamos voltar lá para a folha. Vou te mostrar aqui, ó. Partilhar a folha de cálculo, ok. Ó, mas se quiser tirar depois e continuar nessa que a gente fez, eu sei que sabe, entendeu? Não, a aula está seguindo, não se preocupa. Deixa eu apagar aqui. No verbos. O que apitou aqui? Só um minutinho. Tá. Rapaz, isso é com U! Isso é com U! Vai lá, Luiz, um abraço. Fica com Deus. Bom, vamos lá. O que eu estava mostrando aqui? Foi o corretor aqui da escrita. Eu escrevi correto, mas ele, na hora que foi enviado, já corrigiu de outra forma. Não tem problema, não. Vamos embora. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
Olha só, Josi. Aqui são as 3 maneiras. Tá vendo aí a planilha? Sim. Aqui são as 3 maneiras de colocar a terceira pessoa do singular, o Szinho, né? Na Uhum. maioria dos casos, é só colocar o S, tá? Create, Certo. speak, see, grab, cut, eat, qualquer coisa. Só que tem 2 casos em que isso muda um pouco. No caso do verbo bless, é exatamente esse aqui, ó. Quando o verbo já termina com som de S, de SH, de SS, de CH, já faz um chiado no final. Se você meter mais um S, fica ruim, fica feio, vai soar errado. Pois. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo finish, mais embaixo, tem o verbo preach, tem o verbo reach, tem o verbo guess, e o verbo guess é a mesmíssima coisa do verbo bless. Ah, tá. Já tem 2 S's. Aí o que eu faço? Coloco um E e depois um outro S. Entendeu? Parece só um pouquinho que o pastor está me ligando aqui. Só um minuto. Tô, pastor? Diga. Não, ainda não. Falta mais um pouquinho. Por quê? Diga. Tá bem. Tá, eu subo aí. Ah, já. Ok, vamos embora. O que acontece? No caso desse bless, que termina com som de S, a gente coloca um E e depois o S no final. Aí fica blesses, guesses, finishes, preaches, reaches. É tudo assim, tá bom? Uma outra exceção é o verbo to do. Ó, vou colocar aqui. Do. E o verbo to go. Que aí vai ficar does e goes. Fica does e goes. Há outras exceções, tá, gente? Eu vou colocando ao longo das necessidades, do que for aparecendo, mas as principais, eu acho que são essas aqui. Então, quando o verbo fazer, o verbo to do, vira does. E o verbo to go vira goes. Ok? Ok. Obrigada. Nada. Ou Adilson, ou Alexandre, ou Jezreel, já tem frase pronta? Fiz 3 frases. Diga. I preach tomorrow at 7 o'clock. I preach tomorrow at 7 o'clock. Boa. Aí, quando são horas, a gente coloca o at, tá? At 7 o'clock. Às tá. Eu 7 coloquei horas. in. Uhum. Pois, o horário. Aí isso é sempre assim. Vocês vão colocando alguma coisa a mais, ótimo, parabéns, maravilha. Mas às vezes vai precisar de alguma coisinha. Quando é relativo a horas, que horas são? Às tais horas, at 2 o'clock, at 7 hours, at, tá? 7:30. O at antes da hora ou após a hora? Antes do número. At 7 o'clock. 7 o'clock. Sim. Exatamente. Aliás, Então, só uma curiosidade boba. Vocês sabem por que a gente fala o'clock? Por exemplo, Não. 7 o'clock, né? Funciona assim, 7 o'clock. Para dizer que são 7 horas em ponto, né? Não é nem 7h15, nem 7h30. É porque antigamente falavam 7 of the clock. Às 7 do relógio. Então, contraiu, né, no final das contas, e virou 7 o'clock. Ok? Só informação boba. Mas olha, boa. Primeira frase ótima. Qual a próxima? I have a car.
I have a car. Ótimo. É simples. E my God, the blessing you. My God. My God, the blessing you. Eu usei o blessing. ing, mas eu acho que é ES. Porque quando é o ing, desculpa, quando é o ing, é o abençoando, tá? Indo, fazendo, comendo, é sempre com ing. Ah, então é Quando ES. quando é o ES, é o abençoa. Isso, abençoa. Meu Deus te abençoa. Agora, quando é Deus te abençoe, né? Quando é um desejo, quando é um imperativo, quando é um pedido, não é presente. Isso não é presente. Aí é outra forma. Deus te abençoe, aí é God bless you. Porque não é o presente simples. É uma outra forma, que a gente vai ver ainda, que aí você expressa um desejo, né? Não é uma coisa que acontece sempre, você não está relatando uma coisa que acontece sempre, mas você está relatando um desejo que você quer que Deus abençoe aquela pessoa. Então, Tá. você pode E a dizer, God bless. preposição, ficou certo? Fala de novo, desculpa. Se a preposição ficou certa. Não, sim, Eu fala a coloquei frase de novo. my God, the blesses you. Tá bem, tá bem. Passou a Paula aqui para dizer um oi. The blesses. Aí eu não fiquei na dúvida se era to blesses ou se era the blesses. Na verdade, não precisa de nenhum dos dois. Quando você quer dizer que meu Deus te abençoa, você não precisa de preposição. Porque o to bless, você está colocando como que o nome do verbo, é o abençoar. Tá? Ah, entendi. E o the bless também, o the bless é um artigo, né? Seria o ou a. Então, o Deus, a menina, a figura, o cão. Então, nesse caso aí é my God bless you. Meu Deus te abençoe, né? Esse é o que você quer colocar? Isso. Então, é meu Deus te abençoe. My God bless you. Você Então é o deseja bless puro, não entra nem o ES. Não, porque aí esse verbo aí, você não está usando ele no presente. Está usando ele como um desejo. É uma outra Entendi. forma verbal. Entendeu? My Então, God aí, bless you. se você quisesse dizer, meu Deus te abençoa hoje, nesse momento, né? My God blesses you. Ótimo. Agora, quando você quer dizer que o meu Deus te abençoe, você fala, my God bless you. Ok? Show. E tem também uma outra forma, só para informar para vocês. Quando você coloca um desejo, você pode colocar o seguinte, aí não é o my, não é esse, aí é outra coisa, que é o may. May God bless you. O que é isso? Que Deus possa te abençoar. A possibilidade, ok? Que Deus possa te abençoar. Você está é um outro tipo de informação que você coloca, que a gente não vai ver agora, mas que existe e que é muito usada. May God bless you, que Deus possa te abençoar. Mas não é o meu Deus, é a possibilidade de Deus abençoar. É uma letrinha só que muda, mas faz toda a diferença, ok? Sim. Mas a sua frase está boa. Na primeira frase, I preach, que eu prego tomorrow, eu prego amanhã. Eu poderia usar o I will preach tomorrow. Sim. Ou seria I go. O go é quando é ir, né? O go é ir. Quando você quer fazer futuro, né? Eu pregarei, eu vou pregar, né? Que nós temos o costume de falar, eu vou pregar, eu vou andar, eu vou comer, ela vai fazer, né? No inglês isso não encaixa. O inglês tem basicamente duas formas de fazer futuro. O que vai acontecer amanhã. Uma delas é I will preach tomorrow. Tá? Isso aqui é uma das frases mais simples
uma das maneiras mais simples de colocar futuro. A outra é I am going to preach tomorrow. Opa, tomorrow. Os dois são futuro? São. Qual é a diferença dos dois futuros? I will preach tomorrow. Você tem planos de pregar amanhã. Você tem intenção de pregar amanhã. Se tudo der certo, você vai pregar amanhã. Diferença. I am going to preach. Aqui você já está praticamente a caminho de pregar. A tua determinação é muito maior, digamos assim. O peso, Entendi. o sentido que você está colocando é muito maior no I am going to preach. Tá? E o will, você quer, você promete. Para uma promessa, você fala I will preach. Ok? E quando já está tudo pronto, está tudo determinado para você ir, I'm going to preach. Eu estou a caminho já de pregar amanhã. Aí aqui você pode usar tanto o I am, quanto o I'm going, que aí aqui é uma contração, né? I'm going to preach, he's going to preach, you are going to preach, e por aí vai. Mas também é possível dizer, de uma forma mais rápida, I preach tomorrow. Não é impossível. Que é o que eu não... fiz primeiro. Uhum. Sim, exatamente, é o que você fez primeiro. Isso aqui não... as pessoas não vão dizer que está errado. Só não é usual, tá? Futuro normalmente se usa nessas duas formas de baixo. Eu não falei nada, por quê? Porque eu ainda não ensinei futuro e o preach tomorrow é entendível, as pessoas compreendem. Então tá tudo certo, ok? Vamos lá, Adilson. O que você tem para mim? Tá sem som, tá sem som. Abre o micro. Foi. Pronto. Alexandre Wesley escreveu um livro. Eu fui café com leite, eu botei. E É porque Alexandre eles fizeram dever de casa já na aula. e Alexandre ainda copiou uma frase minha, que a segunda que eu botei é I have the car. E Sim, bora. E a primeira foi I see you. I see you, eu vejo você. Ok, simples, objetivo, é o simples que funciona. I have the car. Tem uma diferençazinha aí. Por quê? Porque o artigo que eu ensinei para vocês até agora foi o... Deixa até eu abrir uma... Droga, fiz uma besteira. Peraí, só um pouquinho. I have a car too. Pronto. Duplicar. E aqui eu venho mudar o nome. Bom, eu estou fazendo tudo ao vivo aqui. Aquele eu botei o carro. Os as. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Vamos embora. Aqui eu tenho artigo definido. Pronto. E aqui eu tenho artigo indefinido. Seria a car, não é isso? Exatamente. Mas tem uma brincadeirinha aqui para... Por que é a e não é an, por exemplo? Vou te mostrar. Artigo definido só tem um. É o the. O, a, os, as. É tudo igual. Aqui é o a ou o an.
No caso, Esse- seria correto se eu tivesse dito uma cor. Uma cor? Sim, um exemplo. I have the car white. Eu tenho Também. também, Mas né? aí é Não, uma mas agora é informação quase a mesma coisa, infantil. um carro branco, é. Porque aí Sim. você pode dizer o seguinte: eu tenho um carro branco. Aham. Ou, daquele monte de carros que está ali na sua frente, você O pode branco. falar, eu tenho o carro branco. Uhum. Pode ter um Estaria. verde, um amarelo, um vermelho, mas o branco é o seu. Entendeu? Aham. Então, depende do universo onde você está falando. Aham. Então, aqui é quando você está falando o definido, aquele. Aqui é quando é um, não definido, indefinido, né? O próprio nome já diz. Só que aqui tem duas formas de artigo indefinido, o a e o an. Por quê? Tem relação com isso aqui? Não, não tem relação com isso aqui. É A para relação terminação. que Seria com o início do verbo, a letra inicial, alguma coisa assim, eu a acho, né? letra inicial do substantivo que vem depois dele. Exatamente. Ó, É, substantivo. A, você tem car, você tem student. Não, é aqui. Você tem meal, refeição. Agora, o am, você tem earth, você Vogal. tem ant, você tem eagle. Ou seja, aqui, a primeira letra da palavra é uma vogal, você coloca o artigo an. Quando a primeira letra da palavra é uma consoante, você usa a. Ok? Existem algumas exceçõezinhas para isso, mas não são muitas. Então, fiquem com a regra geral por enquanto. Depois, se for o caso, a gente estuda as exceções. Ok? Por enquanto, não. Não preocupem a cabeça de vocês com isso. Então, olha, temos aqui no nosso artigo, desculpa, na nossa planilha de vocabulário, de ajuda, mais uma aba, que é a aba dos artigos. Ok? Esse aqui nunca muda. Aqui só muda o som. Isso a gente já falou uma vez na aula, né? Por exemplo, dear, quando o the vira the, quando tem uma palavra com vogal depois. E fica the quando tem uma palavra com consoante. The best, ou melhor. The car, o carro. The help, a ajuda, o socorro. Agora, quando é the animal, ou animal, né? Aí é the animal, para poder juntar, fazer a ligação com a próxima palavra. The earth was formless and empty. The man. E tem uma coisa, o W, ele funciona como consoante, tá? Por exemplo, woman não é the woman, é the woman. Porque esse W aqui, apesar de ele começar com um som de U, né, digamos assim, woman, ele é uma semivogal ou uma semiconsoante, mas o valor dele é de consoante. Então, o the é the woman, the man, the earth, the animal, tá bem? Mas aí a mudança no the é só o som, não escreve diferente, fica igual no som, fica igual na escrita, fica diferente no som. O artigo indefinido muda a escrita e o som, de acordo com a palavra que vem depois. Se é iniciada por consoante ou por vogal, tá bem? Aí, no caso, o I have the car, a única coisa que é que eu tenho um carro. Ou se o seu carro for o melhor de todos, se você acabou de comprar um Maybach, né? Mas o meu é o Tesla. Eu tenho o carro.
I have the car, o melhor carro da cidade. Aí tudo bem. É o não tem meu, problema. no meu caso, o Tesla branco. Então você me chama para dar uma volta para poder conhecer o Tesla branco, tá bom? Arão, o que você tem aí de frase pra gente? Eu usei o create e o upper. E o? Fiz o primeiro verbo que eu não sei traduzir o nome. O primeiro verbo, deixa eu Upper, ver eu aqui. acho. O appear. Appear, Isso, aparecer? isso, Pronto, sim. vamos lá. God creates the year. Ok. A outra é He will appear tomorrow. Ele vai aparecer amanhã. Muito bom. Ótimo. Eu nem esperava que vocês usassem o futuro, o passado, como o Isley usou. Já estão usando muito bem. Maravilha. Ótimo mesmo. A única coisa que eu te chamo um pouquinho para abrir o olho é o Earth, né? God creates the Earth. Essa é uma palavra chata, não tem jeito, porque ela tem o R voltado para trás no meio da palavra e depois tem o TH, então é uma combinação bombástica para o brasileiro, para o falador de português. Não tem jeito, é chato. Mas é sempre bom a gente treinar bastante ela. Mas as frases estão ótimas, não tem nenhum problema nesse sentido. Obrigado. Josi, o que você tem aí para gente? Olha que dessa vez eu te deixei por último, Josi. Não te chamei primeiro, não. Vai lá. Pois não é? Eu achei que tu ia falar hoje. Não, Vamos lá. aluno tem que falar, não tem jeito. Aluno ouvinte é só em outra aula, na minha não. Os verbos são produce e o see. Uhum. I produce the book. Ótimo. He sees the light. A segunda eu não ouvi, desculpa. He sees the light. Ó, esse se aí, como é com ele vê a luz, he sees the light. Não esquece da terceira pessoa, tem o Szinho no final. Mas vamos lá. Sim, sim. E she produces a music. Uhum. Produces a music. E é isso. Ótimo, produz uma música. Uhum. E é São isso. essas três? Uhum. Bom, muito bom. Gente, por hoje eu acho que é só, já são 10 para as 5. Estou muito satisfeito, estou muito feliz com o fato de vocês começaram a se mexer nesse sentido de criar verbos, criar frases com os verbos. Para casa, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Amém! Em nome de Jesus? Amém. Cheguei no amém. Chegou o primo aqui, rapaz, dizendo tchau. Olha, mas não tem nada não. Senta aí que a gente vai conversar um pouco. Eu vou despachar os rapazes aqui e a Josi, porque eles já me aturaram o suficiente. O que acontece? Vocês, para casa, aqueles que não colocaram ainda o primeiro exercício, coloquem o primeiro exercício já na Classroom, tá bom? E já vão preparando mais frases. Tentem pelo menos uma frase por verbo, ok? Pelo menos uma frase por verbo. Serão 18 frases. Algumas vão ser um pouquinho mais complicadas por causa do sentido do verbo, mas eu peço a vocês que tenham um capricho nisso, porque é sempre bom a gente aumentar o nosso vocabulário, mesmo que seja com um verbo tipo bear, tipo, o que eu tenho aqui também? Subdue, né, que é subjugar, dominar. Aí vão buscando materiais. Se vocês quiserem, podem buscar no dicionário alguma palavra nova para poder colocar com o verbo, ou usem as palavras do próprio texto bíblico, subdue the earth, por exemplo, subdue the animals, né? Alguma coisa nesse sentido, para vocês construírem frases. É extremamente importante vocês começarem a produzir. Eu fiz uma frase aqui que eu acho que vai ser bem a calhar. Diga. I will see the play the Flamengo at 8 o'clock.
Esse gosta, esse gosta. Mas nesse sentido, só fazer uma correçãozinha rápida, quando você fala de nomes próprios em inglês, normalmente você não usa o the. Por exemplo, eu vou ver o Adilson. Aqui a gente fala o Adilson. Em inglês a gente fala I will see Adilson. Não coloca o the. Ah, sim. No caso, Flamengo aí é quase como se fosse uma personalidade. É diferente da maneira como eles veem os times. Aqui nós falamos que nós vamos ver o time. Lá eles falam que vão ver os jogadores. Por exemplo, nós vamos ver... lá eles usam muito, por exemplo, os animais, né? Chicago Bulls ou Los Angeles Lakers. Aí eles falam, eu vou ver os Lakers, eu vou ver os ursos, que são os ursos daquele lugar, os touros de Chicago, né? Aí é como se cada jogador fosse um touro. Então eu vou ver os touros. Aí você fala the Bulls, the Lakers, the Hornets. Tem muitos jogadores nos Estados Unidos, muitos times com nome de animais. Agora... Aqui no caso seria soccer players? The soccer players, isso. Mas como aqui... I will see the soccer players. Sim, mas aí na nossa realidade, I will see Flamengo at 8 o'clock. Entendeu? Eu vou ver o Flamengo, né? Porque a gente não tem uma maneira, na nossa cultura, na nossa maneira de ver as coisas, né? É uma coisa diferente. Eu sempre falo, não é só arrancar um rótulo, uma etiqueta e colocar outra. Nós olhamos para a equipa do Flamengo. Eles olham para os jogadores do Flamengo. Então, é difícil conectar essas duas visões. Aqui a gente pode falar, I will see Flamengo playing. Eu vou ver o Flamengo jogando. Eles lá falam, I will see the Lakers playing. Eu vou ver os Lakers jogando. Entendeu? Então, tem essa diferença. Mas, aí, na maneira brasileira de falar inglês com o time que a gente está acostumado a ver, a gente não fala do Flamengo, a gente fala Flamengo, ok? É difícil, cara, fazer esses troços caber na cabeça, assim, essas engrenagens, não é fácil, não. Porque são maneiras... Mas aí é só falar Flamengo, pronto, o mundo inteiro já sabe o que é. Então você não vai gostar do meu guarda-chuva hoje, que eu comprei o guarda-chuva mais barato que tinha na feira lá de Viseu. O guarda-chuva é branco, vermelho e verde. Eu penso que falha. Mas aí quando o pastor olhou, que guarda-chuva fluminense é esse aí? Tá fluminado. Pois não, mas cuidado. Não, é italianado, é porpetone o negócio lá. Gente, vamos parar por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela aula de hoje. Estou muito feliz que vocês produziram e que a aula está andando, que nós estamos colocando mais material. Peguem ao longo, nessa tarefa dessa semana, eu vou fazer só uma folha para entregar na semana que vem, com várias linhas para vocês irem colocando várias frases, do jeito como vocês conseguirem produzir, ok? Mas tentem pegar bastante material do texto, bastante material das palavras, dos verbos que a gente já usou, pelo menos uma frase por verbo. Quem quiser, quem conseguir, pode colocar mais de um verbo na mesma frase, né? Eu acordei e saí de casa, por exemplo, né? Eu gosto de comer e ler. E outras coisas assim. O que a cabeça de vocês conseguir produzir, tá? Para a gente ir fazendo coisas mais complexas. Hoje foi, eu tenho um carro, ela vê você, Deus te abençoe. Amanhã pode ser, ela sai de casa e come um hambúrguer. Entendeu? E a gente vai criando, a gente vai aumentando. Tá bom? Vamos parar por aqui. Vamos terminar com uma oraçãozinha para agradecer ao nosso Deus. Vou pedir que a gente feche o olho agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua sabedoria nos permite ter sabedoria. O Teu conhecimento se derrama sobre nós e nos permite termos conhecimento. Obrigado, Pai, pela possibilidade que nós temos de crescer intelectualmente e que isso seja dentro da Tua palavra, dentro da Tua vontade, dentro daquilo que o Senhor nos ensina,
Obrigado, Pai, porque podemos olhar para a palavra do Senhor em uma outra língua, para aprender mais, para crescer no nosso conhecimento e para poder trabalhar na tua obra de maneira mais eficiente, mais efetiva, honrando o teu nome, com uma quantidade maior de conhecimento. Podemos dizer, Pai, que aquilo que temos, temos vindo do Senhor. O conhecimento que temos, temos vindo do Senhor. Obrigado. Nos abençoa sempre, eu te peço, abençoa cada um que participa dessa aula, quem ainda vai assisti-la online, que possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos sempre e sempre produzir, crescer em graça, em conhecimento, em relacionamento contigo, e que isso tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, vou parar a gravação e até a próxima, se Deus quiser. Até logo.